Fala galera, eu sou o Williton Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça também de seguir a nossa página no Instagram, que vai estar logo aqui. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos aos céus e pedir a direção do Altíssimo. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus, queremos pedir aqui a presença do Teu bom e Santo Espírito para o estudo da Tua Palavra. Nos direcione, nos guie e fale aquilo que estamos necessitando de ouvir. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Pessoal, nós estamos aqui em uma série de estudos sobre o santuário. Aprendemos sobre o santuário celestial, sobre o santuário terrestre, aprendemos sobre o Evangelho em símbolos e hoje nós iremos aprender sobre as festas da primavera. O povo de Israel era um povo festeiro e eles celebravam 7 festas por ano. 4 delas eram na primavera e as outras 3 no outono. Essas festas elas apontavam para eventos nacionais da nação de Israel e apontavam também para eventos que aconteceriam no ministério de Jesus Cristo. Como nós temos aprendido aqui, todas as coisas no santuário terrestre elas apontavam para algo superior. Tudo que acontecia ali apontava para uma realidade superior. E hoje nós iremos estudar essas 4 festas. No outro estudo, estudaremos as outras 3. Iremos aprender que as 4 primeiras, a festa da primavera, elas apontavam para a primeira vinda de Jesus Cristo. Já as outras 3, as últimas 3, apontavam para a segunda vinda de Jesus Cristo. E quais eram essas festas? Primeiro, a festa da Páscoa. Segundo, a festa dos pães asmos. Terceiro, a festa das primícias. E quarto, a festa de Pentecostes ou festa da colheita. E para começar, vamos começar com a festa da Páscoa. Iremos aprender aqui que a festa da Páscoa ela nada tem a ver com ovos de chocolate posto por coelhos ou nada disso. Mas iremos aprender sobre realmente o que foi a Páscoa. E para começar, eu gostaria de convidar a Bíblia em Levítico capítulo 23, o verso 5. Levítico capítulo 3, o verso 5. Levítico 23, verso 5. Na minha Bíblia diz o seguinte: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa tinha um dia. No primeiro mês, no 14º dia, no crepúsculo da tarde. Então, ela tinha um dia marcado para poder acontecer. E ela acontecia no primeiro mês. E eu acho que vai aparecer na tela para você, no slide, o calendário judaico. E o primeiro mês é o mês de Nissan ou Abib. Então, no primeiro mês, no 14º dia, era a festa da Páscoa. No crepúsculo da tarde. Por que crepúsculo da tarde? Já no entardecer. Crepúsculo da tarde é quando está quase se pondo o sol. E para compreender melhor, gostaria de convidar aí a Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 3, e aqui nós vemos a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 3, vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, o mês de Nissan ou Abib. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no primeiro mês, ao 10º dia, eles teriam que pegar um cordeiro e separar esse cordeiro. Esse cordeiro ele não poderia ter nenhum defeito. Era um cordeiro sem mancha e sem mácula. E aí o verso 6 diz o seguinte: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então o cordeiro era separado no 10º dia e ele era separado até o 14º. Quando chegava o 14º, no crepúsculo da tarde, ou seja, quando o sol estava se pondo, eles imolavam esse cordeiro. E o tempo que levaria toda essa preparação, eles comeriam já a carne desse cordeiro já no 15º dia. Biblicamente falando, o dia começa do pôr do sol a outro pôr do sol. Então, até eles matarem, imolarem e assarem a carne desse cordeiro,
levaria algum tempo, eles comeriam no 15º dia. E o versículo 8 vai dizer o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E então, eles separariam o cordeiro no primeiro mês, no 10º dia, e no 14º, esse cordeiro era imolado. E você sabe o que aconteceu, né? Eles pegaram o sangue desse cordeiro e eles passavam nos umbrares das portas. Por que eles fizeram isso? Você se lembra que quando Deus institui a Páscoa, ele estava tirando o seu povo do Egito? Você se lembra que quando tem a instituição da Páscoa, naquela mesma noite Deus enviaria a 10ª praga ao Egito? E qual que era a 10ª praga? Era a morte dos primogênitos. Naquela noite no Egito, o anjo da morte passaria pela terra do Egito, e toda carne e toda casa que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrares da porta, seria morto ali o primogênito. Então eles teriam que imolar o cordeiro e passar nos umbrares das portas para que a vida do primogênito não fosse tirada. E aí, a Páscoa em hebraico significa pechar. Por quê? Porque quando o anjo da morte ele visse o sangue nos umbrares das portas, ele passaria por cima. Então, pechar, etimologicamente falando, é passar por cima. E aí, como tudo que nós temos aprendido aqui aponta para o ministério de Cristo, Cristo ao vir, ele teria que cumprir essa Páscoa. E como que Cristo cumpriu essa Páscoa? Eu gostaria eu acho que vai aparecer aí para você no slide, a última semana da vida de Cristo. Você se lembra? Como foi a última semana da vida de Cristo? Em um domingo, ele entra em Jerusalém. Você se lembra que em um domingo ele entra em Jerusalém, no primeiro dia da semana? E os católicos, eles conhecem muito bem essa data. Por quê? É o domingo de Ramos. Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. E ali o povo queria aclamá-lo rei. E ali no domingo ele entra em Jerusalém. Só que no momento em que eles iriam aclamá-lo rei, Jesus some. Por que ele some? Porque naquele domingo era o 10º dia do primeiro mês. E o que acontecia no 10º dia do primeiro mês? O cordeiro era separado. Isso mesmo. Jesus, como nosso cordeiro pascal, ele se separou. Ele se separou para o sacrifício. E aí, o domingo foi 10, a segunda 11, a terça 12, a quarta 13 e na quinta-feira 14. E o que acontecia na quinta-feira? O que aconteceu na quinta-feira? Jesus, ele ordena aos discípulos, ele diz assim, vão ao cenáculo e peçam ao homem para que ali vocês possam preparar a Páscoa. E na quinta-feira à noite, já no crepúsculo da tarde, o cordeiro é imolado e ali aquele cordeiro que estava ali sendo imolado, que iria ser comido, estava encontrando a sua realidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali também se preparando para se entregar por cada um de nós na cruz. E Jesus, ele come ali com os discípulos, no 14º dia. Só que no momento em que ele come a Páscoa, ele estabelece a Santa Ceia. Por quê? Por que ele estabelece a Santa Ceia? Porque a Páscoa, ele a cumpriu. Nós cristãos não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos a Santa Ceia. Você se lembra o que fez Jesus? Pegou o pão e disse que aquele era o seu corpo, que seria entregue por cada um de nós. Pegou o vinho também, que era o seu sangue que seria derramado por cada um de nós, lavou os pés dos discípulos e ele disse que nós deveríamos fazer aquilo em memória dele. E no 14º dia, na quinta-feira, era a Páscoa. E aí você me pergunta, Wilton, mas como que nós vemos aí o anjo da morte? Porque lá no Egito, o anjo da morte passou à meia-noite. À meia-noite, Judas trai a Jesus com um beijo. À meia-noite, os soldados romanos chegam e pegam a Jesus e o prendem. Ali estava sendo oferecido o nosso primogênito. Jesus não poderia se livrar da morte, porque ele era o nosso primogênito, que seria oferecido por mim e por você, que se entregaria por mim e por você. Ali, Jesus estava sendo entregue para ser maltratado, humilhado e no outro dia ser morto.
E o que acontece na sexta-feira? Jesus, às 9 da manhã, ele é posto na cruz. E às 3 da tarde, ele morre. Você se lembra o que acontecia lá no santuário todos os dias? O sacrifício contínuo. Às 9 da manhã, morria o cordeiro matutino. E às 3 da tarde, morria o cordeiro vespertino. Esse era o sacrifício contínuo. Todos os dias, o santuário deveria oferecer um cordeiro para os que estavam longe de Jerusalém ou por aqueles que não teriam nenhum recurso para levar algum animal ao templo para ser oferecido pelo seu pecado. E então o santuário oferecia esses dois cordeiros, um às 9 da manhã e o outro às 3 da tarde. Jesus também foi posto na cruz às 9 da manhã e ele morre às 3 da tarde. Ali estava sendo oferecido o nosso cordeiro. Jesus na cruz, ele não era um querido de Deus. Jesus na cruz, Moisés e Paulo vão dizer que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus na cruz não era o Filho de Deus, mas Jesus na cruz era um maldito. Por quê? Porque ele tomou sobre si os meus e os seus pecados. Ele tomou sobre mim, ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, para que em sua morte nós tivéssemos vida. E então Jesus ele cumpre a Páscoa. E Cristo ele veio para cumprir todo o simbolismo. Jesus cumpriu a Páscoa. E para confirmar isso, eu vou abrir a Bíblia aqui. Eu não sei se vai ter aí no slide. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7. 1 Coríntios 5, verso 7. E diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus se ofereceu por cada um de nós, para que em sua para que em sua morte nós tivéssemos vida. Essa é a festa da Páscoa. Nada tem a ver com ovos de chocolate. Nada tem a ver com esse comércio que nós vemos hoje. Esse era o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Era para isso que ela apontava, para a morte de Jesus Cristo. E agora, depois da festa da Páscoa, nós tínhamos a festa dos pães asmos. E o que era a festa dos pães asmos? Eu gostaria de te convidar aí a Levítico capítulo 23, o verso 6. Levítico 23, verso 6. Levítico capítulo 23, verso 6 vai dizer o seguinte: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Aos 15 dias, a Páscoa ela era celebrada no 14º dia, já no crepúsculo da tarde. Ou seja, a festa dos pães asmos, eles comeriam os pães asmos junto com o Cordeiro Pascal. E essa festa duraria por 7 dias. Eu gostaria de te convidar aí a Êxodo 12, do verso 17 até o 20, onde vai dizer o seguinte: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Então, a festa dos pães asmos, ela era comemorada já no crepúsculo, ali no crepúsculo da tarde, no 15º dia, após a festa da Páscoa. E o que eram os pães asmos? Pães asmos é pão sem fermento. E fazendo essa aplicação para o ministério de Cristo, o fermento, na Bíblia ele tem um simbolismo de pecado. Na Bíblia o fermento tem um simbolismo de pecado. E Jesus, no seu ministério, foi um ministério perfeito, único e perfeito. E de acordo com Lucas 12:1 e Gálatas 5:9, o fermento é um simbolismo de pecado. E foi também naquele mesmo dia, no 15º dia, que o povo de Israel foi liberto do Egito. Você se lembra? No 14º dia, no crepúsculo da tarde, eles imolaram o cordeiro. No 15º dia, eles saíram da terra do Egito. Depois da festa dos pães asmos, nós temos a festa das primícias. E a festa das primícias primícias é primeiros. O significado de primícias é primeiro. E eu gostaria de te convidar aí a Levítico 23, do verso 9 até o 10.
Levítico capítulo 23, do verso 9 ao 10. Vamos ver agora a festa das primícias. Levítico 23, do 9 ao 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, esse cegardes a sua messe é colher os primeiros frutos. Então trareis um molho das primícias das vossas messes ao sacerdote. Eles teriam que separar os primeiros frutos. Eles teriam que separar os primeiros frutos, os grãos das plantações deles, assim que eles fossem estabelecidos na terra. Quando eles estivessem estabelecidos nas suas terras de Canaã, lá, cada um com a sua, e dessem os primeiros frutos das suas plantações, eles trariam essa oferta ao Senhor. E o verso 11 até o 12 vai dizer o seguinte: Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. No dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? Isso mesmo, é o domingo. Então, a festa das primícias, ela não tinha um dia no mês exato, mas ela teria que acontecer em um domingo, logo após o primeiro sábado depois da Páscoa. Então, se a Páscoa, um exemplo, se a Páscoa acontecia na quinta-feira, e aí passava o sábado, no domingo já seria a festa das primícias, ou festa festa das primícias, que é os primeiros frutos. E aí, como que nós podemos fazer essa aplicação? O que isso tem a ver com o ministério de Jesus? 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 23, eu gostaria de te convidar aí a 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 23. Na minha Bíblia diz o seguinte: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus, ele foi o primeiro, a ressurreição de Jesus, ela foi a primeira, não na ordem cronológica, mas no grau de importância. Jesus, ele foi a primícia dos que dormem. Ele tem a chave da morte e ele poderá trazer vida a todo aquele que nele crê. Após a sua ressurreição, como primícia dos que dormem, todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Ele mesmo falou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também apontava para aqueles que iriam ressuscitar no momento da morte de Cristo. Você se lembra que na cruz, quando Jesus disse está consumado, e ali ele morre, muitos que estavam nos sepulcros, eles ressuscitam e vão a Jerusalém e dão testemunho? Essa festa, a festa das primícias, também apontavam para esses primeiros que seriam ressuscitados da grande ressurreição que logo logo acontecerá. Em breve, muito em breve, o nosso Salvador voltará nas nuvens dos céus. E agora, a quarta festa, a festa de Pentecostes. Pentecostes também significa festa da colheita. Isso mesmo. Festa de Pentecostes também pode significar festa da colheita. Eu gostaria de te convidar aí a Levítico, capítulo 23, do 15 ao 16. Levítico, capítulo 23, do 15 ao 16. Na minha Bíblia vai dizer o seguinte: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que eu trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Você percebeu que logo após a festa da Páscoa, logo após aquele domingo, daquele domingo em diante, eles teriam que contar 7 semanas. 7 vezes 7 são 49. Eles teriam que contar 50 dias após a Páscoa. E aí também teria que acontecer em um domingo. A festa
de Pentecostes ela teria também que acontecer em um domingo. E aí, após a festa da Páscoa, eles contariam 50 dias e aí eles teriam a festa de Pentecostes, ou festa da colheita. E como que isso apontava para o ministério de Jesus? Você se lembra que em Atos 2, mesmo na festa de Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo. A festa de Pentecostes, ela apontava para o derramamento do Espírito Santo. Jesus, ao morrer por cada um de nós na cruz, e ao ressuscitar ao terceiro dia, em um domingo, como apontava a festa das primícias, ele passa ainda 40 dias com os discípulos. E ele diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a eles. Até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E qual que era a promessa de Jesus? Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque está convosco. Ele vos guiará, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então a festa de Pentecostes, ela apontava para o derramamento do Espírito Santo. E lá em Atos 2, na festa de Pentecostes, onde estavam reunidos ali muitas nações vindas de terra, muitas pessoas de outras nações vindas de terras distantes. Estavam ali em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Ali foi derramado o Espírito Santo. Ali o dom de língua foi manifestado. Não o dom de língua em que as pessoas falam e ninguém entende nada, mas foi manifestado o dom de língua que eles estavam necessitando para evangelizar aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Estavam ali pardos, medos, naturais da Capadócia, Panfilha, Ponto e muitas outras nações. E ali foi derramado o Espírito Santo. Ali começou o derramamento do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que está tocando no seu coração todos os dias, para que possamos fazer a nossa entrega a Jesus. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Ele disse que enviaria o Consolador. E Ele enviou. Ele disse que Ele estaria conosco, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Ele tem feito. Convencendo a muitos do pecado. Tentando convencer a cada um para fazer a sua entrega a Jesus. Mas muitos não estão obedecendo à voz desse Espírito. Muitos, infelizmente, estão rejeitando a voz do Espírito Santo. E Deus deixou em sua palavra escrito o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amigo, se essa promessa de Cristo não é real, eu te pergunto, quem está tocando do seu coração neste momento? Quem está chamando você pelo nome? Quem há muito tempo tem apelado ao seu coração para que você possa fazer a sua entrega e você vem adiando isso há tanto tempo? Ou talvez você que já é convertido, mas não tem tido uma relação íntima com o céu. Talvez você que vive uma vida superficial com Jesus, não tem uma comunhão íntima com Deus. O Espírito Santo está tocando no seu coração, está te chamando para que você possa buscar mais a Jesus, para que você possa ter uma experiência mais profunda com Deus. Logo, logo, Ele voltará nas ruas dos céus com poder e grande glória. E nada do que você perder aqui nessa terra vai se comparar aos dias de glória da eternidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, não adie a sua entrega ao Salvador. Você não sabe o que irá te suceder daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. A nossa vida é incerta. Como diz Tiago, o que é a vossa vida? Senão como a neblina que aparece e logo desaparece. Não adie a sua entrega a Jesus. Não adie a sua entrega, porque chegará um momento em que não mais existirá a graça. Chegará um momento em que talvez você não possa ter mais a oportunidade, mas Deus está chamando você hoje. Hoje. Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida. Que o Espírito Santo, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o seu coração. Que Ele possa te guiar. Que Ele possa te iluminar nos caminhos que Ele quer que você siga. Não é caminhos maus, é caminhos bons. Ele diz, eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas.
Que tal escolher hoje a vida? A vida é Jesus. Que Deus o abençoe grandemente. E nós nos vemos no próximo estudo.